voz do mundo espiritual, restaurando o Evangelho do Senhor, nas verdades do Espírito imortal. Desde o primeiro livro, que foi Messe de Amor. Muito bem, meus amigos, bem-vindos ao nosso programa Vida Continua, 25 de julho. Estamos aí às portas de mais uma edição dos Jogos Olímpicos, que será na França, está sendo na França. Algumas modalidades até já estão começando. Nós vamos ter um banho de França, um banho de Paris. Também outras cidades entram aí com alguma participação. Marselha aparece. Pode ser também Bordeaux. Nós vamos ter um banho de França, principalmente Paris, e aquela paisagem, aquele cartão postal que nós espíritas tanto aprendemos a amar por conta do espiritismo, que veio na França em 1857 com Allan Kardec. A gente se sente envolvido, sim, a gente se sente sim, tocado em ver aquela paisagem do Sena. Antes não havia, na época de Kardec, a Torre Eiffel, mas a Torre Eiffel está lá, está a Catedral de Notre-Dame, aquelas pontes que já foram muito faladas, tocadas em toda a literatura espírita. Muito bem, o programa de hoje, eu começo aqui a mostrar aqui o tema qual que é. Não é esse, mas é esse aqui, olha. É isso mesmo, Médiuns, Divaldo Franco. Aí, hoje falamos de Divaldo Franco dentro da série em que nós estudamos mediunidade. Daí eu ter rabiscado um pouquinho aqui, ó. Divaldo Franco, Semeador de Estrelas, que nós, um belo dia, inspiramos uma canção e apresentamos a Divaldo. No final eu vou contar como é que foi que eu cantei essa música para o Divaldo, tá bom? Mas antes, vamos estudar, vamos aos nossos temas, vamos aos nossos slides, vamos, né? Eu quero também ir adiantando a vocês que hoje nós vamos tocar no tema obsessão. E eu quero começar primeiro tratando o tema com cuidado, com todo o cuidado que ele precisa, começando já desde o conceito de obsessão. A palavra, muito embora o Espiritismo tenha usado muito, desde Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, mas ela é de uso genérico, claro, está no vocabulário das pessoas. Eu já vi até na própria psicologia, a obsessão é tratada como ideia fixa. Alguém que tem uma obsessão por uma ideia, fica com aquela ideia fixa, não consegue se libertar dela. Está vendo? A palavra no Espiritismo já ganhou um conceito próprio. É a ação nefasta, nociva, pertinaz, que um espírito exerce sobre o médium. Allan Kardec já colocou o médium aí. Porque se sentiu a influência do espírito, é médium. Se sente a influência de um espírito, é médium. Logo, todos nós somos médiums, todos nós recebemos uma cota de obsessão em nossas vidas. No capítulo 23, eu estou mostrando aí, e também na Revista Espírita, que veio antes do Livro dos Médiuns, é bom lembrar que o Livro dos Médiuns veio em 1861, aí. Ele foi lançado em janeiro de 1861. Mas de 1858 até 61, nesses 3 anos, Kardec editava já a Revista Espírita.
E na Revue Esprit, será que eu falei certo? Allan Kardec fez um verdadeiro laboratório e tudo que vinha chegando às suas mãos, ele publicava na revista, artigos, ensaios e mensagens, as mais relevantes, que ele recebia na própria sociedade parisiense ou que chegavam às suas mãos vindas de outros centros espíritas, em Lyon, Bordeaux, em Marselha, vinha da Bélgica, vinha também até de outros países. Eu quero começar falando do termo, obsessão. Então, obsessão vem do latim, aquela história na pesquisa, no dicionário, vê que a palavra tem origem no latim. Aqui, eu pulei um slide, vamos voltar, porque aqui eu estou falando de obcecação, aí é uma palavra bem parecida, hein? Mas obsessão é cercar, rodear. Na psicologia, a ideia fixa, no espiritismo, a influência que um espírito exerce sobre um médium e se miscui, malgrado a vontade do médium, nas comunicações que ele recebe. E o impede de obter comunicações por outros espíritos. E mesmo que você pense que está recebendo um outro espírito, é o mesmo obsessor fazendo passar por aquele que você supõe seja um outro espírito. Obsidiado, com S, é aquele que sofre influência tenaz, continuada de um espírito. Então, fulano é obsidiado e obcecado. O obcecado é aquele que sofre obcecação. Tem a palavra assim, de obcecare, que é enceguecer, fascinar, turvar, impor com insistência sobre o espírito de alguém, causar a obsessão aí. São praticamente sinônimas. Induzir ao erro, desvairar, tornar cego, deslumbrado, turvar o espírito ou inteligência de alguém. Você já viu alguém obcecado por uma ideia? Não é algo bom, porque ninguém deve ficar obcecado por nada. Cadê o bom senso e o equilíbrio? Mas você deve ter visto pessoas que também se deixam levar pelos outros. Ou ele é muito suscetível aos discursos que ele ouve, ou ao que lhe falam, ou ao que sopram seus ouvidos, e ele fica como que um marionete, ou uma marionete, para ser mais correto, sendo levado para lá e para cá. Nós temos visto isso, inclusive, aqui no mundo dos encarnados. Quantos políticos aí hábeis, que têm uma retórica bem elaborada, eles conseguem manipular, aí uma palavra da psicologia que a gente usa muito, manipular, ludibriar, enceguecer as massas, a ponto de certas pessoas caírem no ridículo, de tomarem atitudes bizarras porque estão sob a influência de outrem. E daí você tem a palavra obsidiar também, que vem de obcecar, de obsídio, e que obsidiar é no sentido de assediar, cercar, aborrecer, assaltar, atormentar. Nossa, quantos adjetivos! Apoquentar, arreliar, constranger, importunar, incomodar, molestar, chatear. Vocês viram aí assediar, né? Por isso que eu fiz questão de colocar também a palavra assédio, assédio moral, assédio sexual, assédio espiritual. Assédio também está na família dessas palavras aí. Tem uma raiz semelhante. O que é assediar alguém? Agora eu vou deixar o dicionário para lá e vamos um pouco do que a lei diz o que é assediar. Assediar, manifestar-se por meio de gestos, palavras, comportamentos ou atitudes que exponham. Nós estamos falando do meio organizacional, né, onde a pessoa trabalha. Sobre o servidor, o empregado, o estagiário, o terceirizado,
Mas o assédio não se limita apenas no ambiente de trabalho. É claro que lá é um lugar muito suscetível à ocorrência de assédios, mas ele ocorre também fora do ambiente de trabalho, ocorre no lar, ocorre na escola, ocorre na via pública. Na escola, o assédio ficou caracterizado, isso principalmente na década de 2012, 2010 para frente, né? O bullying nas escolas. Isso, a palavra bullying, inclusive, é uma palavra inglesa e nós tivemos que traduzir aqui. Usamos bullying para dizer que alguém está cometendo bullying contra outro. Crianças que, por usar óculos, ouviam lá, 4 olhos, você é 4 olhos, olho de vidro, coisa do tipo. Ou se é obeso, um pouquinho acima do peso considerado padrão, baleia, daí vai. Isso, continuadamente, pode, sim, aborrecer a pessoa que sofre o bullying, o assédio. No trabalho, claro, eu até quero contar aqui, durante o programa, alguns casos que eu acompanhei na minha vida aqui. Mas você tem também o assédio sexual. O assédio sexual, que hoje se tornou, inclusive, passível de prisão, de crime, de punições penais. Aqui, ó. Até na OIT tem lá, assédio sexual é um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis que provocam nas pessoas, né, um mal. Elas se sentem, então, atacadas, ou do ponto de vista físico, ou psicológico, até economicamente. Incluída aí a violência e o assédio em razão de gênero, por ser mulher. Então, a mulher sofre assédio, ataques, e também não se dá só no meio de trabalho, não. No ambiente doméstico, no lar, na rua, na via pública, nas lotações, nos ônibus. Hoje, muito mais do que há 10, 20 anos atrás, as mulheres, sobretudo as mulheres, e os homens também, podem sofrer assédio sexual, podem denunciar. E se a denúncia tem fundamento, vai dar um processo e é crime, e o responsável vai ter que arcar com as consequências. Eu continuo ainda trabalhando aqui o conceito de obsessão até chegar no conceito espírita, né? Eu quero chegar no conceito espírita primeiro. Na segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 23 do livro Dos Médiuns, há um capítulo para tratar só da obsessão. E Allan Kardec começa definindo obsessão como uma ação sistemática, nefasta, né? Que espíritos inferiores exercem sobre alguém, tentando constranger, controlar a mente de outrem. Eu acrescentei da minha parte, tolhendo o livre-arbítrio daquela pessoa, tolhendo a sua capacidade de tomar decisões, a sua vontade. Fica como que embotada. Os bons espíritos não impõem nenhum constrangimento contra ninguém. Você só pode receber obsessão, nesses termos, de espíritos inferiores, porque os espíritos bons não exercem uma ação nefasta, continuada. Não, eles dão conselhos. Ouviu? Se sentem felizes. Mas, se nós não os ouvimos, aos seus conselhos, eles se afastam, meio chateados, claro. Então, os maus se agarram àqueles que atendem às suas insinuações. Então, eu posso dizer que
A obsessão é de um espírito inferior. E só pode lograr êxito quando encontra um espírito incauto, despreparado e suscetível. Não vou dizer que é um espírito inferior, mas que precisa se fortalecer na fé, nos seus valores, para refutar o assédio desses espíritos, dessa natureza. Continuando ainda, obsessão, segundo Allan Kardec, é o império que alguns espíritos sabem tomar império sobre certas pessoas. É exercida pelos inferiores, que pretendem dominar, controlar. É isso aí nós lemos. Antes de apresentar o Livro dos Médiuns, que é de 61, Allan Kardec analisou vários casos na revista Espírita, Revue Espírita. Ele selecionava os artigos que ele pegava da própria imprensa, ocorriam muitos casos de obsessão entendidos de outra forma, e publicava, analisava, dava a posição espírita a respeito, de modo que a revista serviu como um belo laboratório para Allan Kardec. Eu estou, inclusive, acompanhando aqui pelo boletim do Ismael a publicação da Revista Espírita, já está, acho que, na terceira vez. Nós estamos lá no ano 1860, 61, 62. Mas é importante dizer que já em outubro de 58, Allan Kardec, ele acompanhou alguns casos muito danados na região de Morzine, na Saboia, uma região lá fronteiriça com a Suíça. Havia um caso de epidemia de obsessão. Olha, uma epidemia. Pois é. Aliás, no tempo de Jesus também eram muito comuns os casos de obsessão. Tanto é que Jesus trabalhou demais, expulsando demônios. Podíamos dizer que, à época de Jesus, havia uma epidemia de obsessão. Mas, antes de entrar nesses temas todos, o que são obsessão, fascinação, subjugação, eu vou chamar a nossa vinheta primeiro, para você não esquecer que aqui você está no programa A Vida Continua. Lá vem ela. Então, agora sim, entrando no tema propriamente, eu fiz esse preâmbulo todo para chegar aqui no que nós vamos estudar hoje. É isso aqui. Nós queremos distinguir, então, aí os tipos de obsessão. E você poderá dizer, Rubens, o que é uma obsessão simples? Quer dizer que ela é menos grave que a fascinação, a subjugação? Não. Ela é simples, mas também não quer dizer que seja fácil. A obsessão é uma ação continuada que um espírito exerce sobre o outro, em geral de um desencarnado para o encarnado. Mas também ocorre aqui entre encarnado e encarnado, porque é a ação da mente sobre outra mente. Eu queria mostrar a vocês que a obsessão ela está sob a ação de um espírito. Necessariamente, não quer dizer que seja um espírito mau, viu? Não. Não, a obsessão não significa isso. Às vezes, são almas afins. Eu vejo na Terra mãe e filha que ficam muito tempo juntas.
porque uma exerce sobre a outra uma influência muito grande. Uma desencarna, a outra fica como que dependente total. E desencarna quase em seguida. Há aqueles que seguem muito a orientação do seu obsessor. Em vez de seguir o seu anjo guardião, não. Dá muito ouvido às intuições que recebe. E há entre o obsidiado e o obsessor uma simbiose, aí a palavra é boa. É uma espécie de comunhão em que se entendem bem. Ah, que mal fazemos nós. Fiquemos assim. Isso ocorre muito no campo da mediunidade, em que o espírito médium na Terra se afina com um espírito que lhe dita mensagens ou que lhe passa comunicações pela via psicofônica, que lhe dá conselhos, mas não são lá aqueles conselhos, né? Eles se apresentam sob a capa de muita virtude e dizem, olha, vão dizer aí que você está obsidiada, mas não crê não, eu estou aqui para guiar a tua mediunidade, nós vamos escrever livros. Você fala, opa, olha aí, eu vou escrever que nem o Chico, hein? E o espírito começa, então, a ditar as maiores baboseiras que pode haver, absurdos, e o espírito, o encarnado, ludibriado, enceguecido, toma aquilo como verdades e vai defendendo aquelas ideias ridículas, absurdas, mas que ele considera a expressão da verdade. Aí vem alguém e o aconselha, olha, você pode estar obsidiado, vai orar, ore bastante, analise as mensagens que você recebeu, fala, olha, isso aí está com inveja. Estão me invejando, meu trabalho é bom, sim. E continua, e vai até, sabe-se lá onde, né? Acabam falindo fragorosamente. Então, meus amigos, às vezes o seu obsessor é seu amigo. É, seu amigão. Agora, a obsessão pode ganhar também aspectos de fascinação. Ou ainda, subjugação. A fascinação é uma espécie de ação, ilusão produzida, ora pela ação direta de um espírito estranho, ora por seus raciocínios caprichosos. É uma ilusão, e essa ilusão produz um logro. E essa ilusão produz um logro sobre as coisas morais. Falseia o julgamento e leva a tomar-se o mal pelo bem. Fascinado. Não, estou trabalhando numa obra grandiosa. Não, esse espírito é muito bom. Não, ele estava ensinando aqui que eu devo agir assim, assim, assado. E vai cometendo coisas danosas, que muitas vezes prejudica muitos. Difunde ideias perturbadoras. Por exemplo, eu não queria cair nesse lugar comum, mas você vê na internet médiuns que aparecem lá e fazem suas profecias apocalípticas, que o mundo está assim, que virá uma febre assim, que vai ocorrer um terremoto assim, que a terra vai se escurecer, e aí serão os fins dos tempos. E assim nós vamos indo. Esses médiuns estão sendo aí massa de manobra dos espíritos ardilosos, mistificadores, pseudo-sábios,
Subjugação. Aí a ação do espírito sobre o encarnado é tal que ele consegue, com seus fluidos, penetrar o perispírito do encarnado, misturar-se no meio dele, com as suas vontades, e fazê-lo pensar que é ele que está pensando e fazê-lo agir como se fosse ele próprio. E não é. Então, há criaturas, e a história mostra isso, que se deixaram levar até esse ponto. Subjugar. Subjugação. Sofrer o jugo obsessivo do outro. Total. A ponto de, fique de quatro. Imite um macaco, imite um animal qualquer, né? O cachorro, faça tal gesto, ande de joelhos, peça aquela moça em casamento, vai lá, ajoelho. Na revista Espírita, Allan Kardec reuniu vários casos e mostrou. Há tratamento para obsessão, para fascinação, para subjugação? Há, claro que há. Mas deixamos isso para outra live, tá bom? Por hora, eu quero aqui abrir um intervalo aqui e contar uns causos. Esses causos nos ajudam a entender... Opa, a mesa aqui balançou. Ajudam a entender como é que os espíritos agem. Os espíritos maldosos, né? Inferiores, que eles podem nos perseguir simplesmente por nos ver numa boa. Falar, aquele ali está numa boa, eu vou perturbar a vida dele. É uma obsessão simples que pode acabar logo. Ele pode se desinteressar de você do dia para a noite. A partir do momento que você não atrai mais, não faz as coisas que lhe interessam, ele fala, isso daí não, vai para outro. Então, nós temos obsessões passageiras, mas temos aquelas continuadas, de longo curso. Nesses casos, em geral, é um espírito vingativo, com queixas contra nós. E estão aí querendo a desforra. Querem agora cobrar a dívida. Imaginem, diariamente nós vemos crimes hediondos acontecendo. Imaginem vocês, para onde vão esses espíritos que morreram aí num atentado, morreram assassinados, morreram por ataques sórdidos, traiçoeiros, filhos que mataram pais por herança, homens que por ciúme matou a esposa. Credo, não vamos nem entrar no tema. Mas há crimes e crimes, e todo dia gente perece, desencarna. O espírito continua. E vai para onde? Vai fazer o quê? Se é um espírito esclarecido, naturalmente, vai ser acolhido e vai prosseguir sua jornada lá no mundo espiritual. Mas, quando é um espírito rude, vingativo, ele fica na moita, à espreita. Eu vou achar aquele danado que me prejudicou. Ele pensa que me matou e não me matou. Eu estou bem vivo. E começa a farejar, investigar aonde foi o seu algoz. E o persegue. Isso pode levar séculos. Há perseguições que vêm de 2, 3, 4 séculos atrás, 400 anos atrás. E que aquele que lhe foi vítima hoje está na posição de algoz, que quer cobrar. Você reencarnou, está no outro corpo, mas ele te localiza, mesmo reencarnado em outro corpo. Há muitos casos narrados na literatura espírita, que é farta. Eu me lembro, só para citar um caso, nos dramas da obsessão, se não me engano, é de Bezerra de Menezes, desencarnado já. O livro dele, Mediúnico. Não sei se foi através do Chico, Edivaldo. Nesse livro, ele fala de um caso que remonta à época da Inquisição, na Espanha.
É uma ordem lá dominicana de padres que, na época da Inquisição, bastava levantar-se uma dúvida contra alguém, você ia lá, pilhava os bens, confiscava tudo que ele tinha, levava para tortura, ficava com seus bens. Eles eram capturados, mortos, ou iam para o calabouço. E há um caso assim. Esse padre dominicano, ele está reencarnado e as suas vítimas lá do século XVII estão no seu encalço. E quantos casos, hein? Só para tocar aí no tema, Divaldo Franco narra também de viva voz nas suas palestras, sem contar os livros de Manuel Filomeno de Miranda, uma série interessante. Mas Divaldo conta o caso pessoal dele, Divaldo Pereira Franco, hoje 97 anos, está aí na Mansão do Caminho, trabalhando, e quando dá, ainda vai a congressos, vai a simpósios, ainda fez recentemente uma viagem aí à Europa. Divaldo conta esse caso, e toda vez que ele conta, ele não omite nenhum detalhe, viu? Do Máscara de Ferro. Era a época do filme, Máscara de Ferro, e ele associou o espírito que o perseguia ao personagem do filme Máscara de Ferro. É um espírito que o acompanhava e o surpreendia no meio da rua, com tapa nas costas, ou então usava alguém para dar um tapa nele ou para bater nele. Ele estava andando numa rua lá, de repente um cidadão veio e lhe deu um soco, ele caiu, bateu contra a vitrine de uma loja. Aí depois o cidadão falou, pelo amor de Deus, me desculpa, eu me confundi, eu achei que fosse aquele fulano, mas eu me enganei, me desculpa. E ele, pois é, me desculpa, tá bom, tudo bem. E aí depois o espírito se manifestava e ria, Máscara de Ferro. Tá vendo? Eu usei aquele para atingir você. E você levou um tabefe. Falou, pois é, meu irmão. E vai. Esse caso foi se prolongando, se prolongando. Teve um momento que Divaldo falou, meu Deus, eu vou orar por esse cidadão, porque senão eu não tenho paz. E numa noite na Mansão do Caminho, em Salvador, Divaldo é avisado pela portaria que tem lá uma senhora. Eu não sei se a senhora deixou a caixa de papelão e saiu, mas era uma caixa de sapato que foi entregue lá como uma criança. Divaldo logo se condoeu com aquela criança, ainda tinha um problema de lábio leporino, né? Uma criança que estava assim, desidratada, muito mal, numa caixa de papel, de sapatos. Ele levou lá para a enfermaria que ele tem lá na Mansão do Caminho, chamou um dos seus filhos adotivos, que fazia medicina, para ir lá ajudar. Ele próprio começou a embeber algodão no soro, ou no leite, colocar nos lábios da criança, embalando a criança. Falou, poxa, vou dar um nome nele. Mais uma vez, eu e a média. Ele sempre punha, Alta de Souza era a mãe e ele entrava com o pai. Eles estavam já com vários filhos registrados no cartório, assim. Mas, enquanto Divaldo cuidava da criança, eis que o Máscara de Ferro se lhe apresenta e diz, ei, você vai cuidar dela? Você aqui, meu irmão, não está vendo? Eu estou cuidando dessa criança. Pois é, você vai cuidar dela? Vou amá-la assim como eu tenho amado a todas que chegam aqui. O espírito ficou calado. Você vai amar essa criança? Sim. Então tá. Se você prometer que vai amá-la, eu vou deixar você em paz. Ela é minha mãe.
Muito bem. E para terminar a nossa live de hoje, eu quero dizer que eu também fiz uma homenagem a Divaldo. Eu tinha feito uma música para o Chico, falei, não posso deixar o Divaldo sem uma música em homenagem a ele. E nós compusemos uma canção, gravamos, fizemos um CD, eu chamei a música de O Semeador, depois ficou Semeador de Estrelas, para juntar com uma obra da Sueli Caldas Schubert, né? Sobre Divaldo. Eu mandei uma cópia lá para a Mansão do Caminho, o Divaldo agradeceu, mas eu nunca tive assim, a oportunidade, tinha tido a oportunidade de fazer essa homenagem a ele. Até que em 2016, eu estava num congresso em Portugal. É isso mesmo, eu fui a um congresso em Portugal, foi um presente que a RW Turismo nos proporcionou, eu agradeço muito às minhas amigas Wanda Guerreiro e Márcia, porque elas nos concederam esse presente. Acho que elas tinham lá umas vagas no avião e lembraram da gente. Falaram, olha, nós estamos indo para mais uma edição Nas Pegadas do Mestre, vamos parar em Portugal, vamos ficar um dia no congresso, depois nós vamos seguir a expedição. Vocês querem ir conosco? Eu quero. Aí tinha mais 2 vagas, 2 pessoas da USE, inclusive, eu me lembro bem, Júlia Nezu e Neide Schneider. A Júlia era a presidente, a Neide era uma das diretoras. Fizemos um trio e fomos para Portugal. Chegando lá, foi uma beleza. Ficamos 3 dias lá em Lisboa, num centro de convenções. O hotel era perto. E Divaldo estava lá autografando seu livro um desses dias. Eu estava lá com a minha câmera trabalhando. Eu tinha feito várias imagens de uma palestra embaixo, aí falei, eu acho que agora vou um pouquinho lá em cima, no pavimento superior, onde está havendo lá exposições, autógrafos, para eu pegar uma geral do congresso. E eu subi as escadas, fui lá, comecei a filmar lá em cima, tal, filmando o Divaldo, autografando, aquela fila enorme. Eis que um companheiro nosso de Portugal tornou-se meu amigo, mas eu não o conhecia. Ele falou, rapaz, eu vou me apresentar, mas esse violão não está muito bom. Eu falei, nossa, esse violão é lindo, vem cá. Entramos numa sala lá, ele mostrou uma música dele, cantou, eu também cantei uma para ele. Ele falou, tem uma até para o Divaldo. Bati uns acordes, cantei. É Divaldo Franco, o semeador, porta-voz do mundo espiritual. Chegou uma moça que tinha se apresentado no congresso, cantou junto, foi aprendendo o refrão. De repente, abre a porta, é o senhor Victor Veras, presidente da Federação Espírita Portuguesa. Ele falou, venha. Ele é um homem grandão, assim, forte, meio rude, né? Tanto que ele não queria me deixar entrar no congresso. Até eu explicar, falei, não, eu estou vindo do Brasil, trouxe aqui um livro, Reencarnação no Brasil, com a capa aqui, ó, portuguesa do livro, foi impresso nas máquinas lá do Clarim, em Matão. O senhor Belvedere pediu para eu entregar em mãos. E esse aqui é o jornal Dirigente Espírita que eu trouxe. Até que ele concordou e me deixou entrar a mim, Júlia e Neide, senão a gente ia ficar lá fora. Muito bem. Ele aparece e disse, vem cá. Pegou 2 cadeiras assim, com os braços dele. Chegou na frente do Divaldo, que estava lá autografando, fez... Pim! Toca para ele. A música que estava cantando toca. E olha, o meu amigo português, não lembro o nome dele, e mais a moça que tinha se apresentado, com uma voz lindíssima, me ajudaram, nós cantamos essa música. Divaldo parou de autografar, foi lá, me cumprimentou, me deu um abraço.
Falei, Edivaldo, desculpe, essa canção é apenas uma homenagem, está muito abaixo, muito aquém da estatura do que você representa para o movimento espírita brasileiro e mundial. Ele não precisa dizer nada. Aquele jeito dele, deu aquele abraço. O público gostou e até o pessoal lá de Barcelona fez um coral e gravaram a música em espanhol. Fiquei sabendo. Vamos então encerrar essa edição com a tal música, se é que vocês querem ouvir. Vamos lá? E tchau, até a próxima semana, se Deus quiser, com mais porta-voz do mundo espiritual, restaurando o evangelho do Senhor, nas verdades do Espírito imortal. Desde o primeiro livro, que foi Messe de Amor, Joana esteve consigo, qual um anjo protetor. Páginas ricas e belas, quantas ele recebeu, é o semeador de estrelas, que isso ele descreveu. É Edivaldo Franco, o semeador, no dizer de Chico, o trator de Deus, difundindo as luzes do Consolador. 4 continentes ele percorreu. Veja a mansão do caminho, erguida em Salvador. Edivaldo não esteve sozinho, Nilson também ajudou. Nesse bendito abrigo, quantos ele amparou. Daquele pobre mendigo, suas feridas lavou. Edivaldo Franco, o semeador, porta-voz do mundo espiritual, restaurando o evangelho do Senhor, nas verdades do Espírito imortal. Depois daquela palestra feita em Aracaju, outras centenas no mundo, no Brasil de norte a sul, títulos, 1000 honrarias, ele sempre transferiu a nossa querida doutrina, que tanto amou e serviu. Edivaldo Franco, o semeador, porta-voz do mundo espiritual, restaurando o evangelho do Senhor, nas verdades do Espírito imortal. Edivaldo também grande benfeitor, resgatando as sombras, almas para a luz, enxugando tristes lágrimas de dor. É o mensageiro e servo de Jesus, é o mensageiro e servo de Jesus.